Em uma manhã fria de Nova York, uma mulher negra e sem teto encontra uma criança perdida em um parque. Ela poderia ter virado as costas. Poderia ter fingido que não viu, mas escolheu ajudar. Minutos depois, foi algemada, humilhada e chamada de criminosa. Tudo isso diante do olhar assustado da criança que ela tentou proteger. O que ninguém sabia é que aquele menino era filho de um dos homens mais poderosos da cidade. E o que aconteceu depois virou a vida de todo mundo de cabeça para baixo. Cynthia acordou com o barulho dos caminhões de lixo passando na madrugada. Era a terceira vez que levantava naquela noite, encolhida sob papelões, tentando fugir do vento que atravessava a entrada lateral da estação de metrô. Tinha dormido, deitada entre dois sacos de roupas descartadas e uma grade enferrujada, embrulhada em dois cobertores sujos que encontrou semanas atrás. O frio já não doía. Ele queimava. Ao redor, outras silhuetas dormiam ou fingiam dormir. Gente como ela, que um dia teve endereço, mas perdeu tudo. Ninguém ali falava muito. A rua ensina o silêncio antes de ensinar o medo. Cynthia se sentou devagar. Tossiu. Sentia o peito pesado, uma tosse seca que ia e voltava havia semanas. Mas não podia ficar fraca. Na rua, fraqueza era convite para ser esquecida mais rápido ainda. Antes de cair ali, Cynthia era enfermeira. Trabalhava em hospital público no Bronx. Era dedicada, querida pelos colegas. Dividia um pequeno apartamento com a filha Camila, de 10 anos, e lutava sozinha para criar a menina com dignidade. Até que um acidente de trânsito tirou a vida de Camila numa manhã de chuva. Cynthia não suportou. Faltou ao trabalho, entrou em depressão. Perdeu o controle, perdeu o emprego e pouco tempo depois perdeu também o teto. Mas nunca perdeu o coração. Mesmo dormindo no chão gelado, nunca deixou de ajudar outros moradores de rua quando podia. Repartia o pouco que tinha. Escutava, amparava. Porque ela sabia, ninguém escolhe cair, mas alguns ainda escolhem ser bons. Naquela madrugada, o celular que ela usava apenas como lanterna estava sem bateria. Ela se levantou, ajeitou a mochila velha no ombro e seguiu em direção à esquina da 110th com a Lenox Avenue, onde sabia que, ao amanhecer, algumas igrejas distribuíam café e pão. Caminhava devagar, sentindo o corpo doer a cada passo. Os carros passavam depressa. As pessoas olhavam por segundos e desviavam o rosto. Ela estava acostumada a não ser vista, ou pior ainda, a ser olhada com desprezo. Mas mesmo assim, caminhava com a cabeça erguida, porque apesar da aparência, ela sabia quem era. Por volta das 8 da manhã, já alimentada, com um café morno e meio pão, Cynthia seguiu seu caminho. Não tinha destino certo, mas naquele dia algo a incomodava mais que o normal. Sentia uma inquietação no peito. Resolveu passar pelo Central Park, onde às vezes se sentava para observar as famílias, os cachorros, as crianças correndo. Era uma forma de lembrar da filha, do tempo em que ainda era possível sorrir. Ao entrar na parte leste do parque, notou que estava movimentado. Famílias, babás com carrinhos, turistas tirando fotos. Ela se afastou das trilhas principais e foi até um dos bancos mais afastados, perto de um poste quebrado. Sentou-se. Observava. Foi então que viu um menino, sozinho. Não tinha mais de 5 anos. Casaco azul, mochila pendurada, calça de moletom. Estava parado perto de uma árvore, olhando em volta, os olhos arregalados e o rosto molhado de lágrimas. Cynthia se levantou, preocupada. Olhou ao redor, esperando ver um adulto vindo logo atrás. Nada. O menino estava sozinho. Ela hesitou por alguns segundos. Sabia muito bem o que poderia parecer. Uma mulher negra, mal vestida, se aproximando de uma criança branca, assustada. Mas o instinto falou mais alto. Ela respirou fundo e se aproximou com cuidado, devagar. Oi, meu amor. Você tá bem? O menino recuou meio passo, mas não correu. Cadê seu papai ou sua mamãe?
Ele enxugou o nariz com a manga e respondeu com a voz falha. Eu perdi meu pai. Cíntia se agachou mesmo com o joelho doendo. Tá tudo bem. Não precisa ter medo. Meu nome é Cíntia. A gente vai dar um jeito, tá? O menino balançou a cabeça como quem queria acreditar. Qual é o seu nome? Léo. Léo, você sabe. O nome do seu pai? Nicolas. E lembra o número do telefone dele? O menino fez que não com a cabeça. Cíntia olhou ao redor de novo. Ninguém vinha. A praça era grande. O parque era confuso. Qualquer criança podia se perder fácil ali. Ela tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros de Léo. Mesmo sujo e fino, era melhor que nada. Senta aqui comigo. Vamos esperar ele te achar, tá bom? Léo sentou. Ainda tremia. Ela passou o braço ao redor dele, e ali ficaram. Duas figuras que não combinavam no retrato ideal da cidade, mas que, naquele momento, eram tudo o que um tinha no outro. Ela não sabia, mas aquela escolha simples, de parar, se aproximar e acolher, mudaria sua vida para sempre. Se estiver aprovado, sigo com o capítulo 2. Léo, onde vamos explorar a perda de Léo, a busca desesperada do pai e o vínculo que começa a crescer entre ele e Cíntia. A tensão começa a surgir com os primeiros olhares de julgamento ao redor. Naquela mesma manhã, poucos minutos antes de encontrar Cíntia, Léo estava com o pai caminhando pela área central do parque. Nicolas Verry não era um homem comum. Era o tipo de pessoa que resolvia problemas com uma ligação, que tinha 2 celulares, motorista particular, ações na bolsa e reuniões marcadas com prefeitos. Mas naquela manhã, ele queria uma coisa só: passar um tempo de verdade com o filho. Depois de meses viajando a trabalho, decidiu tirar um sábado de folga e levar Léo para ver os esquilos e brincar no parquinho. Léo estava animado. Corria de um lado para o outro, olhando os cachorros, apontando os patos, fazendo perguntas o tempo todo. Nicolas sorria, tentando acompanhar, mas o telefone tocava a cada 5 minutos. É só mais 1 minuto, filho. Só vou resolver isso aqui, tá? Léo assentia, mas o brilho no olhar começava a murchar. Aos poucos, o menino foi se afastando. Não por maldade, não por desobediência, mas por instinto infantil. Viu um cachorrinho branco correndo e quis seguir. Depois viu um carrinho de algodão doce e foi atrás. Quando se deu conta, o pai não estava mais por perto. Léo parou, olhou para todos os lados. As árvores eram iguais. Os bancos pareciam todos no mesmo lugar. Pessoas estranhas passavam e nem olhavam para ele. O coração disparou. A garganta travou. Pai! Chamou baixinho. Ninguém respondeu. Deu mais alguns passos. Chamou de novo, agora mais alto. Pai! Nada. Os olhos encheram de lágrimas. As pernas travaram. O corpo todo tremia. Enquanto isso, do outro lado do parque, Nicolas percebeu tarde demais. Léo! Léo! Olhou para trás, para o lado, correu até onde o filho estava 2 minutos antes. Nada. Chamou o segurança particular, que havia se distraído mexendo no celular. Ele sumiu! Vai agora! Ligou para os outros funcionários. Disparou mensagens para o grupo privado da empresa. Em menos de 10 minutos, tinha 4 pessoas vasculhando cada canto do parque. Mas Nicolas não era pai só no papel. Era pai de verdade. A mão tremia. O medo era maior do que qualquer negócio que já tinha perdido. Ele tem 5 anos, é pequeno, é bom, mas é criança. E eu virei as costas. Por 2 minutos. Léo andava sem direção. Estava perto de uma árvore, abraçado a si mesmo. Foi ali que Cíntia o encontrou. Ela ainda não sabia o nome do pai do menino, nem sua posição, sua fortuna, sua influência. Sabia apenas o que importava, que ele estava sozinho. E que ninguém mais parava para ajudá-lo. Sentados no banco, Cíntia passou a mão com cuidado sobre o cabelo de Léo. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Ele, ainda trêmulo, encostou a cabeça no braço dela.
Por que você me ajudou? E porque eu também já tive alguém pequeno assim, e sei como é sentir medo. O tempo passou devagar. Ela tentava manter Léo calmo, mesmo sentindo os olhares aumentando ao redor. Uma senhora que passeava com o cachorro a encarou com estranheza. Um homem parou mais à frente e apontou discretamente com o queixo. Outros apenas observavam, cochichando. Cíntia percebeu. Não era novidade, mas havia algo diferente naquele dia. Algo no ar. Você quer água? Ela perguntou. Léo balançou a cabeça. Ela abriu sua garrafinha. Ofereceu. Ele bebeu com sede. Cíntia sabia, quanto mais tempo se passasse, maior o risco de alguém tirar conclusões erradas. Mas ela não podia ir embora. Não podia deixar o menino sozinho. E muito menos podia buscar ajuda, porque sabia como seria recebida por um policial. Mais adiante, uma mulher parou com o celular na mão. Filmava. A lente apontava direto para Cíntia e Léo. Ela ouviu quando a mulher sussurrou. Tem alguma coisa errada ali. E em seguida fez uma ligação. Cíntia gelou. Ela não queria problema. Nunca quis. Só queria fazer o que achava certo. Mas na rua, até fazer o certo pode sair caro. E aquele preço, ela estava prestes a pagar. Cíntia tentava manter Léo calmo. Ele ainda tremia de vez em quando, mas já não chorava. Tomava pequenos goles da água que ela tinha oferecido e encostava o corpo no dela, buscando o pouco de segurança que encontrava ali. Ela o envolvia com o casaco rasgado que tirou das próprias costas, tentando aquecê-lo como podia. O tempo passava. 5 minutos, 10, 15, e quanto mais tempo demorava, mais olhares surgiam. Pessoas que passavam diminuíam o passo. Outras atravessavam a praça, mas olhavam fixamente. Algumas faziam caras de nojo, outras apenas franziram a testa, como se dissessem, isso aí tá errado. Cíntia sentia tudo. Sabia que não podia ficar ali muito mais tempo, mas também não podia sair. Qualquer movimento errado e a situação podia virar contra ela. Ela se lembrava do que já tinha visto antes. Moradores de rua apanhando por parecerem suspeitos. Mulheres negras sendo acusadas de roubo por estarem num bairro rico. Amigos algemados por entrarem num mercado sem comprar nada. Ela conhecia o sistema e sabia o que significava estar do lado errado da aparência. Léo, inocente, não percebia tudo, mas começava a sentir o clima ao redor. Por que todo mundo tá olhando, tia Cíntia? Ela engoliu em seco. Porque às vezes as pessoas olham com os olhos, mas não enxergam com o coração. Léo ficou em silêncio. A mulher que estava com o celular ainda por perto falava baixo, mas Cíntia conseguiu ouvir pedaços da conversa. Bem, é uma mulher sem teto. Sim, o menino tá com ela sozinho. Não parece ser da família. Tá estranho. Desligou e permaneceu observando. Logo depois, outros começaram a se aproximar discretamente. Um homem com um uniforme de academia parou e tirou uma foto com o celular. Outro fingia procurar algo na mochila, mas não tirava os olhos dos dois. Cíntia ficou mais tensa. Quis levantar, procurar alguém, mostrar que não estava fugindo. Mas qualquer passo que desse poderia ser mal interpretado. E naquele momento ela entendeu. Estava encurralada. O mais doloroso era perceber que ninguém vinha perguntar. Ninguém se aproximava para entender. Era mais fácil julgar. Mais rápido ligar para a polícia do que gastar 1 minuto ouvindo uma história. Cíntia olhou para Léo. Ele havia adormecido por alguns minutos com a cabeça apoiada no colo dela. Era um menino, só isso, assustado, carente, inocente. E ela o tratava com carinho, com cuidado. Algo que nem ela mesma recebia há muito tempo. Mas para o resto do mundo, aquela imagem era desconfortável. Era o suficiente para alguém pensar. Essa mulher pegou a criança. De repente ela ouviu, baixo, distante, mas inconfundível, a sirene. Veio cortando o silêncio da manhã como uma faca afiada. O coração de Cíntia disparou. Seu corpo inteiro congelou por dentro. Ela sabia o que estava por vir. Tentou não parecer nervosa, mas o corpo tremia. As mãos suavam. As pernas travaram.
Quis acordar Léo e dizer para ele correr, quis fugir, mas não podia, porque se corresse viraria criminosa, se ficasse viraria alvo. As pessoas que assistiam à cena de longe começaram a murmurar. A polícia tá chegando. Deve ser para ela. Tomara que peguem a tempo. Cíntia fechou os olhos por um segundo e pensou em Camila, sua filha, no quanto ela teria orgulho dela naquele momento. Mesmo com tudo contra, mesmo sendo julgada, mesmo prestes a ser algemada, ela tinha escolhido fazer o certo. A sirene parou. Um carro da polícia entrou na lateral da praça. 2 policiais saíram, rostos fechados, postura dura, e não perguntaram nada. Foram direto na direção dela. Os 2 policiais saíram do carro com pressa. O barulho da sirene ainda ecoava nos ouvidos de quem estava ali. Cíntia continuava sentada no banco, com Léo adormecido no colo. O policial que vinha à frente tinha o rosto duro, sem paciência. O segundo caminhava logo atrás, já levando uma das mãos à algema no cinto. Ninguém perguntou o que estava acontecendo. Ninguém se aproximou com empatia. Ninguém olhou Léo. Todos olharam direto para Cíntia. Levanta agora, ordenou o primeiro de forma seca. Ela piscou, tentando entender. O quê? Levanta e afasta da criança. Imediatamente. Cíntia olhou para Léo, que acordou assustado. Mas eu tô ajudando ele. Ele se perdeu. Só tô esperando o pai. O segundo policial deu um passo à frente e puxou o braço dela com força. Não resistam, senhora. Já recebemos denúncia. A senhora está sendo detida por suspeita de sequestro. Léo começou a chorar. Não é verdade. Ela me ajudou. Ela me salvou. Não faz isso. O policial tentou afastar Léo, mas o menino se agarrou à cintura de Cíntia com força. Ela tremia. Por favor, eu não fiz nada de errado. Eu só fiquei com ele porque ele estava com medo. Ele me chamou, mas nada do que ela dizia parecia ser ouvido. Uma multidão começou a se formar ao redor. Gente com celular na mão, gente gravando, gente comentando. Olha aí, sabia que tinha algo errado. Vai ver, já ia vender a criança. Misericórdia, ainda bem que a polícia chegou. Cíntia ouvia tudo. Cada palavra era um golpe. Ela olhava para os policiais como quem pedia uma última chance de ser ouvida. Mas o som que veio depois foi o das algemas se fechando. Vocês estão machucando ela, gritou Léo. Ela estava me protegendo. O policial o afastou com uma das mãos. Fica calmo, garoto. Você está seguro agora. Mas eu já estava seguro com ela. Cadê meu pai? Meu pai vai ficar com raiva. Ninguém o escutava. Cíntia foi empurrada contra a viatura, a testa encostada no vidro frio. As mãos para trás, doendo. Lágrimas escorriam pelo rosto. Eu só quis ajudar. Só isso. Dentro do carro, com a porta trancada, ela sentiu o mundo desabar. Ela já tinha sido ignorada antes. Já tinha sido insultada, julgada, desprezada. Mas agora estava sendo punida por sua bondade. E o pior, estava sendo tratada como criminosa diante da única pessoa que a tinha enxergado como humana. Léo ficou ali gritando. O segurança da praça tentou acalmá-lo. Seu pai já está vindo, garoto. Fica tranquilo. Mas o menino chorava com raiva. Vocês não entendem. Ela é a única que me tratou bem. Ela não é uma bandida. Dentro da viatura, Cíntia abaixou a cabeça. A respiração pesada, o corpo sujo, a roupa rasgada, o sangue dos pulsos preso entre as argolas metálicas. Na rua, ela já era invisível. Agora, era ameaça. Ela encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Pensou em Camila. Se a filha estivesse viva, teria orgulho ou dor. Ela não sabia, só sabia de uma coisa: fazer o certo. Às vezes, custa caro. O rádio da polícia ainda chiava. Mensagens cruzadas sobre uma mulher em situação de rua detida por suspeita de sequestro. Do lado de fora da viatura, Léo ainda chorava alto, lutando contra os braços de um guarda que tentava mantê-lo calmo. Eu quero meu pai! Chama meu pai! Vocês estão fazendo errado!
As pessoas gravavam tudo. Alguns riam, outros apenas observavam, mas ninguém fazia nada, até que o carro preto chegou, discreto, silencioso, sem sirene, sem pressa. Parou a poucos metros da confusão. O motorista saiu primeiro e, com um gesto ensaiado, abriu a porta de trás. Nicolas Verri desceu, terno escuro, casaco longo, óculos escuros. Andava devagar, com o olhar firme de quem não precisa dizer que manda, todo mundo sabe. O segurança tentou interceptá-lo. Senhor, a área está isolada. Nicolas não respondeu. Apenas passou direto, como quem atravessa uma cortina de fumaça. Os policiais o reconheceram no mesmo instante. As posturas mudaram. Os ombros ficaram tensos. O mais novo engoliu seco. Senhor Verri, Nicolas apenas perguntou com a voz calma e baixa. Onde está meu filho? O policial apontou. Ali, está seguro. Estamos resolvendo. Eu perguntei onde está meu filho. E quem o afastou dele? Silêncio. Léo viu o pai e correu em sua direção com tudo. Se atirou em seus braços, soluçando. Pai, eles pegaram ela. Eles prenderam a moça que me ajudou. Eles disseram que ela ia me sequestrar, mas ela não fez nada. Ela me protegeu, me deu o casaco. Ela só ficou comigo. Nicolas o abraçou forte. Você está bem? Tô, mas ela tá machucada. Eles machucaram ela, sem motivo. Nicolas ergueu os olhos e foi até a viatura. Lentamente, sem uma palavra, só a presença. Dele já dizia tudo. Parou diante do vidro. Lá dentro, Cíntia, cabelo bagunçado, rosto sujo de lágrima, pulso roxo. Ela olhou para ele, sem entender. Não sabia quem era aquele homem, mas sabia que não era como os outros. Ele fez sinal para abrir a porta. O policial hesitou. Senhor, a detida ainda não foi... Nicolas interrompeu com um simples. Agora. A porta foi aberta. Cíntia saiu devagar. As pernas trêmulas. Ela olhava sem saber o que esperar. Léo correu e se agarrou na cintura dela de novo. Tia Cíntia, eu falei para ele. Eu falei tudo. Nicolas encarou os policiais. Ela é a mulher que salvou o meu filho. E vocês são os homens que o afastaram dele. O silêncio ficou pesado. Recebemos uma denúncia anônima, tentou explicar um deles. Sem checar, sem ouvir, sem perguntar. Só julgaram. Ele se virou para Cíntia. A senhora se machucou? Ela hesitou. Eles me jogaram no chão e me chamaram de sequestradora. Eu só estava tentando proteger o menino. Nicolas assentiu, como quem já tinha tudo o que precisava. Senhora Cíntia, a partir de agora, ninguém mais encosta na senhora sem minha autorização. Está claro? Os policiais não responderam, só abaixaram os olhos. Nicolas ligou para alguém. Uma ligação curta. Situação no Central Park. Preciso da corregedoria aqui em 10 minutos. Desligou. A senhora vai comigo agora. Vamos cuidar dos seus ferimentos. E depois vamos conversar. Cíntia ainda estava em choque. Mas eu sou só uma mulher de rua. Para mim, senhora Cíntia, a senhora é a única pessoa que viu meu filho como um ser humano. E só por isso, a senhora merece tudo o que vem a seguir. As pessoas em volta agora olhavam diferente. Não era mais desprezo, era espanto, porque viram com os próprios olhos a diferença que um ato de bondade pode causar. E quem mais viu foram os 2 policiais, que naquele instante entenderam que tinham mexido com a pessoa errada. Cíntia estava sentada no banco de trás, do carro preto com um estofado impecável, o aquecedor ligado, uma manta dobrada ao seu lado e uma garrafa d'água mineral que ela nem se atreveu a tocar. Ainda tremia. Não sabia se era do frio ou do que tinha acabado de viver. A sensação das algemas nos pulsos ainda queimava. As palavras dos policiais ainda ecoavam na mente, mas agora estava em silêncio. Ninguém gritando, ninguém a empurrando, ninguém a julgando. Do lado de fora, Nicolas falava ao telefone. Sim, os 2. A corregedoria já está a caminho.
Eu quero afastamento preventivo imediato. E quero os vídeos do parque salvos antes que alguém os apague. Desligou. Respirou fundo. Olhou para dentro do carro, diretamente para Cíntia. Tá tudo bem aí? Ela apenas assentiu com a cabeça ainda encolhida. Nicholas entrou no carro. Vamos para o centro clínico. É particular. Tem uma ala só para atendimento humanitário. Você não vai pagar nada. E ninguém vai te tratar como invisível. Cíntia finalmente falou com a voz baixa. Por que tá fazendo isso por mim? Porque meu filho enxergou em você o que ninguém quis ver. E porque o que você fez não foi caridade, foi coragem. Chegaram a um prédio discreto, de fachada clara, sem placas chamativas. Lá dentro, enfermeiros a receberam com cuidado. Nada de perguntas invasivas, nada de olhar atravessado. Uma médica examinou os pulsos. Outra enfermeira trouxe roupas limpas, uma sopa quente e um espaço reservado com cama de verdade. Cíntia hesitava em aceitar. Eu não sou paciente, nem sou alguém importante. A médica segurou sua mão com gentileza. Hoje, você é tudo isso sim. E é exatamente por isso que está aqui. Enquanto recebia os primeiros cuidados, Nicholas aguardava na recepção. Digitava com calma no celular, resolvendo o que precisava ser resolvido. Em menos de 24 horas, os 2 policiais envolvidos na abordagem foram afastados. A gravação da viatura foi solicitada oficialmente. E a denúncia anônima rastreada. Nicholas não ameaçou ninguém. Não foi a imprensa. Mas o nome dele nos bastidores falava mais alto do que qualquer manchete. No fim da tarde, Cíntia saiu da sala médica vestindo roupas limpas e um casaco emprestado. Encontrou Nicholas sentado, tomando um café. Ele se levantou ao vê-la. Se sentindo melhor, ela assentiu. Nunca pensei que alguém como o senhor fosse acreditar em mim. Nem eu pensei que alguém como você ainda existia nessa cidade. Ela sorriu de leve. Depois baixou os olhos, envergonhada. Eu não tenho nada, nenhuma conta, nenhum documento. Eu só tenho minha mochila. Nicholas fez sinal com a cabeça, como quem já sabia disso. E é por isso que você merece tudo que vem agora. Porque mesmo sem nada, você foi a única que deu tudo o que podia para proteger alguém que nem conhecia. Naquela noite, Cíntia dormiu em um quarto limpo, com cobertor macio, travesseiro, firme, luz baixa e silêncio. Dormiu sem medo, sem o corpo gelado, sem a cabeça encostada em concreto. Dormiu como quem finalmente descansa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, 2 policiais eram interrogados pela corregedoria, sem uniforme, sem crachá e sem a certeza de que teriam o emprego de volta. E tudo isso porque uma mulher invisível decidiu ver com o coração e um homem poderoso decidiu agir com justiça. Cíntia acordou antes do despertador. Ainda era escuro. Mas ao abrir os olhos, soube que algo era diferente. Pela primeira vez em anos, ela sabia onde estava. Nenhum barulho de trem, nenhum grito na rua, nenhum policial dizendo circula. Apenas o som abafado do aquecedor, o cheiro do sabonete que ela usou na noite anterior e o toque suave dos lençóis limpos. Ficou deitada por alguns minutos. Sentia o corpo ainda dolorido, mas a mente mais leve. Era como se finalmente a alma pudesse respirar. Descendo até o refeitório do abrigo onde fora hospedada, ela foi recebida com um bom dia de verdade, não forçado, não automático. Um bom dia dito com os olhos. No café, uma bandeja, pão, manteiga, frutas cortadas, café com leite. Cíntia comeu devagar, sem medo de alguém vir tomar, sem precisar esconder comida no bolso. Ao fim da refeição, uma mulher se aproximou. Era Rafaela, assistente social do centro. Oi, Cíntia. Podemos conversar um pouquinho? Ela assentiu. Subiram até uma sala, pequena com 2 cadeiras e uma janela. Antes de tudo, disse Rafaela, você não precisa provar nada. Aqui a gente não olha sua ficha. A gente escuta sua história. Cíntia ficou em silêncio por alguns segundos.
Depois, respirou fundo e começou. Contou da infância no interior, do sonho de ser enfermeira, de Camila, sua filha, e da chuva, do acidente, da dor que engoliu tudo depois daquele dia. Rafaela ouvia sem interromper, apenas anotava pontos importantes e, de vez em quando, oferecia um copo d'água. Cíntia não chorou o tempo todo, mas chorou em partes, porque havia palavras que doíam só de serem ditas. Eu não fiquei na rua porque quis. Eu só parei de ter onde voltar. No final da conversa, Rafaela segurou sua mão. Você não está mais sozinha. Naquela tarde, Cíntia foi convidada para participar de uma roda de conversa com outras mulheres em situação de reconstrução. Algumas saíram de abrigos, outras de relacionamentos abusivos, outras do vício. Quando chegou a vez dela falar, houve silêncio. Eu perdi tudo, mas não perdi o que aprendi cuidando dos outros. Quando vi aquele menino sozinho no parque, eu só pensei na minha filha. E mesmo sabendo o que podiam pensar de mim, eu fui. As mulheres aplaudiram, não por educação, mas por respeito. Na saída, uma funcionária da fundação se aproximou. A gente está abrindo vagas para agentes comunitárias na nova sede. Precisamos de pessoas com escuta, com história. E se você quiser, acho que pode ser uma ótima candidata. Cíntia arregalou os olhos. Eu... trabalhar? Você. Com contrato, treinamento, apoio psicológico. Você tem vivência demais para não transformar isso em força. Na noite seguinte, ela não dormiu. Ficou olhando o teto, tentando lembrar quando foi a última vez que alguém acreditou nela. Talvez nem quando ainda estava empregada. Talvez nem ela mesma. Mas agora havia espaço, uma escuta, uma chance. E isso valia mais do que qualquer moeda dada na calçada. Do outro lado da cidade, Nicolas recebia um relatório detalhado. Policiais afastados, imagens preservadas, a identidade da denunciante confirmada. Mas não postou nada. Não deu entrevistas, não expôs Cíntia, porque o que ele queria não era justiça de palco, era justiça de verdade. E aos poucos, ela estava sendo feita. Era segunda-feira. Cíntia chegou cedo ao abrigo comunitário no Harlem, vestindo roupas simples, mas limpas. Sapatos confortáveis, cabelos presos, crachá provisório pendurado no pescoço. A porta se abriu e ela entrou como funcionária. Pela primeira vez, desde que perdera tudo, ela fazia parte de algo. Foi recebida com sorrisos. Bom dia, Cíntia, disse uma das coordenadoras. Vamos mostrar o espaço e explicar sua rotina, tudo no seu tempo. Ela assentiu com um obrigada tímido, mas verdadeiro. O abrigo atendia dezenas de pessoas por dia, homens e mulheres com histórias parecidas com a dela, perdas, abandonos, vícios, violência, fome. Cíntia conhecia cada uma dessas dores, não pelos livros, mas porque viveu na pele. A primeira tarefa dela foi simples: acompanhar os recém-chegados, mostrar os espaços, explicar os horários de banho e alimentação. Mas o que ela fazia de verdade era olhar nos olhos das pessoas e dizer: eu te entendo, você não é um problema, você ainda é gente. Um homem de uns 50 anos, chamado Silvio, se recusava a entrar. Dizia que estava sujo demais, que ia atrapalhar. Cíntia se aproximou, sentou ao lado dele na calçada e disse: eu também cheguei suja e com vergonha. Mas ninguém aqui está aqui para apontar dedo. A gente está aqui para dar mão. Silvio chorou e entrou. Cíntia se tornava, pouco a pouco, o que ela mesma não teve quando mais precisou. Um ombro firme, uma voz calma, uma ponte entre o abandono e a esperança. No fim da semana, a equipe do abrigo se reuniu para uma pequena avaliação dos novos integrantes. A coordenadora olhou para Cíntia e disse sorrindo: a sua presença aqui mudou o jeito como a gente escuta, porque você não julga, você acolhe com o coração. Ela ficou sem palavras, apenas abaixou a cabeça emocionada. Ao sair do abrigo naquele dia, encontrou Léo e Nicolas do lado de fora. Léo correu até ela com um envelope nas mãos. Toma, tia Cíntia! Ela abriu.
Era um desenho, ela, Léo e uma casa ao fundo, com uma frase escrita em letra infantil. Você me achou. Agora eu te achei. Ela se ajoelhou e o abraçou forte. Obrigada, meu amor. Nicholas a observava em silêncio. Depois se aproximou e disse, já pensou em ter um lugar só seu? Ela o olhou surpresa. Lugar meu? Apartamento pequeno, nada de luxo, mas seu? Escritura em seu nome. Já está pronto. É? Sua segunda chance, com chave na mão. Cíntia levou a mão à boca. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu não sei se mereço. Merece sim, porque você escolheu ser boa quando ninguém te via. E agora o mundo está vendo você. Naquela noite, Cíntia entrou pela porta do pequeno apartamento no terceiro andar de um prédio simples. Cozinha americana, quarto com janela, um sofá e uma cama só dela. Encostou as costas na porta, ajoelhou-se no chão da sala e chorou. Chorou por tudo que perdeu, chorou pelo que sobreviveu, chorou pelo que agora tinha. Ali, naquele espaço silencioso, ela recomeçava de verdade. Cíntia, que um dia foi ignorada, agora era exemplo. E tudo começou porque ela, mesmo sem ter nada, decidiu ajudar. Era segunda-feira. Cíntia chegou cedo ao abrigo comunitário no Harlem, vestindo roupas simples, mas limpas. Sapatos confortáveis, cabelos presos, crachá provisório pendurado no pescoço. A porta se abriu e ela entrou como funcionária. Pela primeira vez, desde que perdera tudo, ela fazia parte de algo. Foi recebida com sorrisos. Bom dia, Cíntia, disse uma das coordenadoras. Vamos mostrar o espaço e explicar sua rotina, tudo no seu tempo. Ela assentiu com um obrigada tímido, mas verdadeiro. O abrigo atendia dezenas de pessoas por dia, homens e mulheres com histórias parecidas com a dela. Perdas, abandonos, vícios, violência, fome. Cíntia conhecia cada uma dessas dores, não pelos livros, mas porque viveu na pele. A primeira tarefa dela foi simples: acompanhar os recém-chegados, mostrar os espaços, explicar os horários de banho e alimentação. Mas o que ela fazia de verdade era olhar nos olhos das pessoas e dizer: eu te entendo. Você não é um problema. Você ainda é gente. Um homem de uns 50 anos, chamado Silvio, se recusava a entrar. Dizia que estava sujo demais, que ia atrapalhar. Cíntia se aproximou, sentou ao lado dele na calçada e disse: eu também cheguei suja e com vergonha, mas ninguém aqui está aqui para apontar dedo. A gente está aqui para dar mão. Silvio chorou e entrou. Cíntia se tornava pouco a pouco o que ela mesma não teve quando mais precisou. Um ombro firme, uma voz calma, uma ponte entre o abandono e a esperança. No fim da semana, a equipe do abrigo se reuniu para uma pequena avaliação dos novos integrantes. A coordenadora olhou para Cíntia e disse sorrindo: a sua presença aqui mudou o jeito como a gente escuta, porque você não julga, você acolhe com o coração. Ela ficou sem palavras. Apenas abaixou a cabeça, emocionada. Ao sair do abrigo naquele dia, encontrou Léo e Nicholas do lado de fora. Léo correu até ela com um envelope nas mãos. Toma, tia Cíntia. Ela abriu. Era um desenho. Ela, Léo e uma casa ao fundo, com uma frase escrita em letra infantil. Você me achou. Agora eu te achei. Ela se ajoelhou e o abraçou forte. Obrigada, meu amor. Nicholas a observava em silêncio. Depois se aproximou e disse: já pensou em ter um lugar só seu? Ela o olhou surpresa. Lugar meu? Apartamento pequeno, nada de luxo, mas seu. Escritura em seu nome. Já está pronto. É sua segunda chance, com chave na mão. Cíntia levou a mão à boca. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu não sei se mereço. Merece sim, porque você escolheu ser boa quando ninguém te via. E agora, o mundo está vendo você. Naquela noite, Cíntia entrou pela porta do pequeno apartamento no terceiro andar de um prédio simples. Cozinha americana, quarto com janela, um sofá e uma cama só dela.
encostou as costas na porta, ajoelhou-se no chão da sala e chorou. Chorou por tudo que perdeu. Chorou pelo que sobreviveu. Chorou pelo que agora tinha. Ali, naquele espaço silencioso, ela recomeçava de verdade. Cíntia, que um dia foi ignorada, agora era exemplo. E tudo começou porque ela, mesmo sem ter nada, decidiu ajudar. Era uma terça-feira cinzenta quando Cíntia foi chamada ao prédio da Corregedoria de Polícia de Nova York. Ela hesitou. Estava com a vida em ordem pela primeira vez em anos. Será que valia a pena reabrir aquela ferida? Mas Nicholas foi claro. A justiça precisa ser feita. Não por vingança, mas para que outras Cíntias não passem pelo que você passou. Ela respirou fundo. Colocou uma calça social simples, camisa branca limpa, e foi. Na sala de audiências internas estavam os 2 policiais que haviam algemado ela. Rostos cansados, sem uniforme. A farda já não protegia. Ao lado deles, representantes da corregedoria, um promotor, um advogado público e Nicholas, sentado em silêncio. Olhos atentos, presença que impunha respeito. Cíntia sentou-se do outro lado da sala. Não tremia mais. Não chorava mais. Ela não era mais a mulher invisível com medo. Era testemunha da própria verdade. O promotor abriu a sessão. Estamos aqui para revisar a conduta dos agentes envolvidos na abordagem de 14 de janeiro no Central Park, que resultou na prisão indevida da senhora Cíntia Souza. Foi direto ao ponto. Citou os depoimentos, as imagens de câmeras corporais, os áudios da denúncia anônima, a gravação de Léo aos gritos. Ela me ajudou! E, por fim, apresentou a conclusão da investigação. Os agentes falharam ao não realizar verificação de informações básicas. Usaram força desnecessária. Ignoraram a fala da criança envolvida. E agiram com base em julgamento visual e preconceito. A pena, demissão imediata e bloqueio de recontratação em qualquer instituição de segurança pública. Os 2 policiais baixaram a cabeça. Um deles tentou dizer: a gente achou que estava protegendo, mas Nicholas o interrompeu, calmamente. Vocês não protegeram, vocês machucaram. E isso tem consequência. Cíntia não disse nada, mas seus olhos disseram tudo. Na saída, a repórter de um pequeno jornal tentou se aproximar. Senhora Cíntia, quer dar uma declaração? Ela sorriu gentilmente. Minha resposta foi, dada com silêncio por muito tempo. Agora, deixo a justiça falar por mim. Nicholas caminhou ao lado dela na calçada. E agora? Agora, eu volto para casa. Tenho plantão no abrigo às 14 horas. E Silvio prometeu me ajudar com o estoque. Ele sorriu. A cidade tem sorte de ter você. A gente se vê por aí? Com certeza. Naquela tarde, Cíntia voltou ao trabalho. Sentou-se com uma jovem mãe em situação de rua. Segurou sua mão e disse: eu sei que está difícil, mas você não está sozinha. E naquele gesto simples, devolveu para o mundo a mesma justiça que um dia tiraram dela. A luz do fim de tarde entrava. Pelas janelas do abrigo, Cíntia estava sentada à mesa com 2 novas acolhidas, ajudando a preencher os formulários de entrada. Entre uma resposta e outra, ela oferecia café, ouvia histórias, anotava necessidades. Mas o que mais oferecia era presença. Ninguém ali sabia o que ela viveu, e ela também não fazia questão de contar, porque agora Cíntia não precisava provar mais nada. Ela tinha voz, tinha um nome e tinha um lugar no mundo. Do outro lado da cidade, Léo desenhava na mesa da cozinha com lápis de cor. Nicholas observava, silencioso. Pai, a Cíntia ainda é minha amiga? Ela sempre será. Léo sorriu e continuou o desenho. Era Cíntia, segurando a mão de uma criança. E, acima dela, escrito com letras tortas, gente boa merece final feliz. Na sexta-feira daquela semana, Cíntia chegou em casa, colocou as chaves na mesa e ligou o fogão. Fez arroz, ovo e um café forte. Jantou sozinha,
mas não se sentia sozinha. A paz morava ali. Antes de dormir, se sentou na beira da cama, olhou para o teto e sussurrou: "Obrigada, Camila. Eu tô tentando ser a mãe que você merecia. E agora, eu acho que tô conseguindo." A vida dela não virou conto de fadas, mas virou uma história que vale a pena ser contada, porque no meio do caos, da pressa, da cidade que não dorme, uma mulher invisível foi vista e provou que ainda existe bondade no mundo. Mesmo que doa, mesmo que custe caro, a bondade sempre vence. E você, acredita que ainda existem pessoas boas no mundo? Se essa história tocou você, deixa aqui nos comentários a parte que mais te emocionou. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, para não perder nenhuma das próximas histórias que vão transformar seu dia. Nos vemos no próximo vídeo.